Preste atenção, 93% dos americanos com mais de 70 anos já estão experimentando uma perda de massa muscular sem nem perceber. Seu médico provavelmente não vai te dizer isso, mas você está desperdiçando tecido muscular valioso todos os dias, o mesmo que te dá força, autonomia e vida. A maioria das pessoas simplesmente atribui isso ao envelhecimento, o que é a parte assustadora. No entanto, estou prestes a lhe contar algo chocante. Nas montanhas japonesas, pesquisadores encontraram 6 pequenas sementes que, quando ingeridas por adultos com mais de 70 anos, produzem fibras musculares 21 vezes mais rápido do que os ovos. Você leu corretamente. É 21 vezes mais rápido. A indústria de suplementos como um todo tem se esforçado para manter esse conhecimento em segredo, pois tem o potencial de eliminar da noite para o dia seu mercado de 70 bilhões de dólares. Você pode ganhar anos de força e liberdade com o que estou prestes a te ensinar. Então espero que me dê mais 15 minutos do seu tempo. Tenho 3 coisas que preciso que você faça imediatamente antes de eu poder mostrar essas 6 sementes milagrosas. Primeiro, por favor, clique no botão de curtir sem demora se você tem 70 anos ou mais ou conhece alguém nessa faixa etária. Por favor, me avise se esta informação está sendo enviada para as pessoas corretas. Para garantir que você não perca o vídeo da próxima semana, que explica como preparar corretamente essas 6 sementes, recomendo se inscrever no canal. Terceiro agora é a hora de fornecer sua idade na seção de observações. Uma simples contagem. Cada comentário será revisado por mim e eu reagirei com conselhos apropriados para a sua idade. Você está preparado? Eu digo que vamos direto ao ponto. Entendo seus pensamentos, ouça. Agora há um remédio mágico, mais uma promessa vazia. No entanto, a característica distintiva é esta. Por favor, não pense que esta é uma vitamina feita pelo homem. Por milhares de anos, essas humildes sementes têm estado à espreita. Guerreiros antigos usavam essas sementes como combustível para suas lutas. Sementes que podem ter estado na despensa da sua avó. Mas foi apenas recentemente que aprendemos sobre a notável capacidade delas de restaurar tecidos musculares envelhecidos de maneiras aparentemente inconcebíveis. Margaret de Phoenix é alguém sobre quem quero falar com você. Há apenas 6 meses, ela, aos 72 anos de idade, mal conseguia subir a escada que levava ao seu quarto. Seu corpo inferior tremia. Ela apertaria os punhos com força ao redor do corrimão e quando chegasse ao pico estaria sem fôlego. O médico assegurou-lhe que era uma consequência natural do envelhecimento. Ele aconselhou-a a considerar mudar-se para uma casa com menos andares e prescreveu fisioterapia. No entanto, Margaret não estava disposta a desistir. Este estudo sobre essas sementes foi algo que ela encontrou por acaso. E sendo do tipo cética que ela é, decidiu experimentar uma delas. Ela descobriu algo fora do comum em 3 semanas. De repente, suas pernas se sentiram mais fortes, mais firmes. Ela conseguiu subir aquelas escadas sem ajuda após 8 semanas. Ela se juntou a um clube de caminhadas após 12 semanas e completou uma rota de 5 milímetros que havia se mostrado intransponível alguns meses antes. No entanto, Margaret nunca foi informada disso pelo seu médico. Além disso, seu médico pode estar tentando esconder isso de você. Por que a indústria de suplementos avaliada em 70 bilhões de dólares desapareceria no ar no momento em que a palavra sobre essas 6 sementes se espalhasse? Isso é algo que eles prefeririam que você não soubesse, mas eu vou te informar mesmo assim. E Margaret começou com a semente número 6, a primeira que vou revelar. Ouça-me. Clique no botão de curtir imediatamente se a história de Margaret te inspirar. Como resultado, incontáveis pessoas que desnecessariamente experimentam perda de massa muscular verão este filme. Existem muitas histórias semelhantes à de Margaret. A informação que estou prestes a fornecer a você ajudou milhares de pessoas como você. Você tem que entender que a proteína contida nessas sementes não é uma proteína comum. Molecularmente tem uma estrutura distinta. Após analisá-lo, pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram algo que contradiz todas as nossas suposições anteriores sobre a relação entre dieta e envelhecimento. Na verdade, você absorve mais dessa proteína à medida que envelhece.
Considere isso por um segundo. Essas sementes realmente melhoram com a idade, ao contrário de todas as outras fontes de proteína. É como se tivessem sido feitos sob medida para os idosos pela natureza. Quero que você saiba algo importante antes de lhe mostrar essas 6 sementes milagrosas. A sua falta de exercício não é a causa da perda de massa muscular. Você não está fraco ou lento. Essa não é a razão. A capacidade do seu corpo de ganhar massa muscular sofre alterações significativas quando você atinge os 70 anos. Há um suprimento infinito de peito de frango e claras de ovo para você devorar. A proteína é inútil, no entanto, se o seu corpo não conseguir absorvê-la e utilizá-la. Um aumento na resistência aos sinais de crescimento ocorre nas suas células musculares. Um estado de quase sono é alcançado pelos circuitos neurais que iniciam o crescimento muscular. No entanto, os produtos químicos encontrados nessas sementes podem reativar essas vias. O processo da capacidade natural do seu corpo de criar músculos é reativado por eles. Isso é apoiado por estudos verdadeiramente impressionantes. Pesquisadores japoneses estavam analisando centenários ou aqueles que tinham 100 anos e ainda estavam firmes, jardinando, caminhando e vivendo sozinhos. A curiosidade deles foi despertada pelo fato de que esses supercentenários eram únicos. Era hereditariedade, atividade física ou uma vitamina escondida. Eles ficaram chocados com o que encontraram. Não como alimentos saudáveis ou suplementos, mas como parte de sua dieta habitual. Esses centenários estavam consumindo grandes quantidades de sementes específicas. Sementes que foram passadas de geração em geração. Uma fonte de proteína que a maioria dos americanos nunca sequer pensou sementes. Ao retornarem ao laboratório, eles realizaram experimentos usando essas sementes em células musculares adultas e observaram resultados notáveis ao microscópio. As células musculares retomaram seu comportamento juvenil. Eles estavam produzindo proteínas a velocidades que não faziam sentido. Eles estavam se desenvolvendo, se fortalecendo e se reparando. Observar o nível celular da dilatação do tempo foi uma maneira como um pesquisador colocou. No entanto, as coisas começam a ficar intrigantes neste ponto. Estas não são sementes exóticas cultivadas na selva que vendem por centenas de dólares a libra. Você pode encontrar todos esses em qualquer mercearia perto de você por menos do que custaria uma xícara de café. De fato, você provavelmente passou por eles várias vezes sem perceber que estava evitando um dos segredos mais potentes para o fortalecimento muscular encontrados na natureza. A primeira semente mais poderosa foi pesquisada pela NASA para uso potencial em missões espaciais. Começarei com a 6ª semente mais poderosa e subirei na lista. Quando se trata de ganhar massa muscular após os 70 anos, cada uma das sementes que estou prestes a revelar tem seu próprio conjunto distinto de vantagens. Como um bônus adicional, seus impactos combinados são amplificados de maneira exponencial. As sementes de cártamo são o número 6. Posso sentir seus pensamentos neste momento. As pessoas costumam cuspir sementes de girassol durante os jogos de beisebol. O que estou prestes a lhe contar, no entanto, mudará sua perspectiva sobre esses grãos aparentemente insignificantes. Para cada 100 gramas de sementes de girassol, você encontrará 21 gramas de proteína completa. Considere isso como um ponto de referência. Ele supera a densidade de proteína da maioria dos cortes de carne bovina. O conteúdo de proteína é importante, mas não é o único fator. O que mais importa é a biodisponibilidade e a qualidade. Veja, as sementes de girassol têm as quantidades ideais de cada um dos 9 aminoácidos necessários para o desenvolvimento muscular dos seres humanos. Apesar de seus melhores esforços, seu corpo nunca será capaz de fabricar esses aminoácidos por conta própria. Seus músculos não serão capazes de se desenvolver ou se curar sozinhos sem eles. A capacidade do seu corpo de absorver esses aminoácidos vitais das refeições diminui com a idade, mas sua demanda por eles aumenta. A cruel piada da natureza é que as sementes de girassol não têm esse problema nenhum.
Um estudo intrigante sobre pessoas com mais de 70 anos foi realizado pela Universidade de Illinois. 30 gramas de sementes de girassol foram dadas a um grupo todos os dias. Apenas um punhado grosso modo. A ingestão de proteína suplementar foi semelhante para o grupo de controle. A força de preensão aumentou em 15% no grupo que recebeu sementes de girassol após apenas 8 semanas. A força de preensão é um bom indicador de longevidade entre os idosos, embora isso possa não parecer incrível à primeira vista, porque mostra a condição de todos os seus músculos, não apenas das suas mãos, é usado como um indicador de saúde geral pelos médicos. Agora deixe-me contar o que torna as sementes de girassol únicas. Quantidade de vitamina E que contém. A ingestão diária recomendada, IDR de vitamina E, é de 82% em apenas 1/4 de xícara. Há mais na vitamina E do que aparenta. É um antioxidante potente que protege as células musculares. O estresse oxidativo é uma ameaça persistente para os músculos envelhecidos, semelhante ao como a ferrugem se forma no metal esse processo. À medida que envelhecemos, nossos músculos se deterioram por várias causas, uma das quais é essa lesão oxidativa. Ao agir como uma barreira à vitamina E, mantém esse dano afastado, garantindo que seus músculos mantenham sua força e funcionalidade. As sementes de girassol também contêm arginina, que é um divisor de águas. O aminoácido arginina pode aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos em até 40% ao relaxar os vasos sanguíneos. Isso aumenta a entrega de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento aos seus músculos. Quando se trata de levar nutrientes aos seus músculos, é como receber uma mangueira de incêndio em vez de uma mangueira de jardim. Mas o mais importante é isto: todos erram. Nenhuma quantidade de comprar sementes de girassol torradas e salgadas na loja de conveniência produzirá os resultados desejados. Infelizmente, muitos dos compostos úteis são destruídos durante o processamento. Deixe as sementes de girassol cruas e sem sal de molho em água levemente salgada por pelo menos uma noite, se você quiser fazer esta receita. As enzimas que aumentam a biodisponibilidade das proteínas são ativadas enquanto o ácido fítico que inibe a absorção de minerais é reduzido. Para manter os nutrientes, escorra-os pela manhã e consuma-os crus ou torre-os levemente a baixa temperatura, não mais de 170 mC. Quando você consome semente de girassol, é crucial. Eles desencadeiam uma reação em cadeia de sinais que podem desenvolver músculos e continuar por horas se consumidos dentro de 30 minutos após qualquer tipo de exercício, até mesmo uma leve caminhada ao redor do quarteirão. Quando você faz isso, seus músculos se preparam para absorver os nutrientes e utilizá-los na construção e reparação de si mesmos. Os músculos perdem parte de sua sensibilidade aos impulsos que os instruem a se desenvolver após os 70 anos, tornando essa janela de oportunidade ainda mais crucial. Aproveitar ao máximo cada oportunidade é crucial. Deixe-me contar-lhe a história de uma residente de Ohio chamada Bárbara. Depois de ouvir sobre este estudo de sua filha nutricionista, ela começou a comer sementes de girassol aos 76 anos. Apesar de seu ceticismo, Bárbara decidiu comer um punhado diariamente após sua caminhada matinal. Depois de apenas um mês, ela descobriu que podia fazer compras de supermercado sem precisar fazer pausas. 2 meses depois, ela conseguia levantar-se da cadeira sem usar as mãos para se empurrar. Esses podem não parecer significativos, mas foram essenciais para alguém que estava preocupada em perder sua autonomia. As sementes de girassol têm um efeito sinérgico devido à mistura de vitaminas boas, gorduras e proteínas. As vantagens de cada parte são ampliadas pelas outras. As vitaminas lipotrópicas são melhor absorvidas com a ajuda de gorduras saudáveis. As proteínas são protegidas de danos pelas vitaminas. As proteínas são os componentes estruturais fundamentais do músculo. Seus músculos envelhecidos precisam dessa sinfonia nutricional mais do que qualquer coisa. Nesse caso, proponho que joguemos um joguinho no espaço abaixo. Por favor, insira sua idade e a quantidade de sementes de girassol que você quer comer
se planeja fazê-lo. Tome 72 sementes de girassol como exemplo. Farei o meu melhor para responder a cada um, adaptando meus conselhos sobre como comê-los à sua idade. Execute-o imediatamente enquanto o está contemplando. Deixe-me esperar. Ótimo. O quinto cabeça de chave é o próximo. Um momento, por favor. Há algum debate em torno desta quinta semente. Vários profissionais de saúde alertaram contra o consumo devido ao alto teor de gordura. A pesquisa, no entanto, revela um quadro completamente diferente. Pode ser precisamente por causa desses lipídios que ele ganha músculo 31% mais rapidamente do que a proteína do ovo. Vou demonstrar o consenso científico e as razões pelas quais seu médico pode estar totalmente enganado. No entanto, antes de mais nada, inscreva-se imediatamente se ainda não o fez. Por quê? Pelo simples motivo de que estarei divulgando a dieta, precisa que incorpora todas as 6 sementes para promover a construção muscular ideal na próxima semana. Um vídeo dedicado estará disponível com instruções detalhadas, receitas e o momento exato de quando consumir cada semente. Por favor, certifique-se de não perder isso, inscrevendo-se e ativando o sino de notificações. Realize isso imediatamente. A seguir, sementes de gergelim que nos levam ao número 5. Essas pequenas sementes são frequentemente confundidas com pães de hambúrguer, mas na verdade são um dos superalimentos mais subestimados do mundo. Em 100 gramas você encontrará 18 gramas de proteína de alta qualidade. Seu encantamento para a construção muscular, no entanto, começa a partir desse ponto. A comunidade nutricional foi abalada por uma revelação feita por especialistas japoneses da Universidade de Tóquio. O gergelim, um ingrediente especial nas sementes de gergelim, pode aumentar a síntese de proteínas musculares em 31%, em pessoas com mais de 70 anos. Dê-me um exemplo concreto para ilustrar o que quero dizer. Seu corpo cria novo tecido muscular através de um processo chamado síntese de proteínas. O processo é análogo ao de construir uma casa. Os construtores podem realizar mais em menos tempo se estiverem fisicamente ativos. O gergelim aumenta a eficiência do seu pessoal de construção muscular em 31%. Você pode pensar nisso como uma maneira econômica de aumentar o tamanho da sua equipe de construção em 1/3. Por outro lado, as sementes de gergelim são notáveis por essa razão. A metionina é um aminoácido importante que às vezes falta nas proteínas vegetais. No entanto, estas são excepcionalmente abundantes nele. Infelizmente, a maioria das pessoas mais velhas carece de metionina, que é essencial para preservar a massa muscular à medida que envelhecemos. A quantidade de metionina nas sementes de gergelim é maior por grama do que na maioria das proteínas animais, até mesmo nos ovos. É por isso que são tão eficazes na promoção do desenvolvimento e manutenção muscular. Em uma escala mais dramática, sabe-se que as sementes de gergelim têm impactos hormonais. O mesmo estudo realizado na Universidade de Tóquio descobriu que os níveis de testosterona em homens mais velhos aumentaram em 18% após tomarem 2 colheres de sopa de taína e sementes de gergelim moídas diariamente por 6 semanas. Isso não tem nada a ver com ficar violento ou experimentar efeitos colaterais negativos, então não entre em pânico. Restaurar os níveis de testosterona a níveis normais promove a saúde, o que por sua vez promove o crescimento muscular, a densidade óssea e o vigor geral. A pequena quantidade de testosterona que as mulheres precisam para manter os músculos em boa forma também é benéfica para elas. As sementes de gergelim têm uma composição mineral extraordinária. Uma onça fornece 35% da ingestão diária recomendada de cálcio, 25% de magnésio e 20% de ferro. E esses minerais não estão apenas por aí. Quando os músculos se contraem ou se expandem, eles desempenham um papel crucial como coadjuvantes. A contração das fibras musculares requer cálcio. Para os músculos, o magnésio significa relaxamento e recuperação. O tecido muscular pode receber oxigênio graças ao ferro. As sementes de gergelim e outras fontes concentradas de minerais são inestimáveis, pois a capacidade de absorção de minerais pelo nosso corpo
diminui com a idade. As sementes de gergelim podem ter graus variados de efeitos benéficos, dependendo de como são preparadas. Eles podem ser rapidamente tostados em uma frigideira seca por 2 ou 3 minutos até ficarem aromáticos e dourados. Esse processo quebra a casca externa e aumenta a digestão das proteínas em até 45%. Além disso, dá-lhes esse incrível sabor a nozes que ninguém consegue resistir. Eles são ótimos com saladas de iogurte ou até mesmo com sua aveia matinal quando misturados. O tahine caseiro é surpreendentemente simples de fazer e tem vários benefícios para uma saúde. Para fazer, basta combinar algumas sementes de gergelim torradas com uma pequena quantidade de azeite e misturar até ficar cremoso e suave. Estudos sobre a dieta mediterrânea demonstraram que esta pasta rica em proteínas ajuda na manutenção muscular de forma mais eficaz do que numerosos suplementos de proteína comercializados. Delicie-se com ele direto da colher para um rápido impulso de proteína, ou misture-o com vegetais para um delicioso molho para salada. Você pode se surpreender com o quanto o horário da ingestão de sementes de gergelim pode potencializar suas vantagens. Algumas pesquisas sugerem que comer sementes de gergelim antes de dormir ajudará seus músculos a se recuperarem melhor no dia seguinte. Como a maior parte da reparação e crescimento muscular ocorre durante o sono, o conteúdo de magnésio ajuda na relaxação muscular e melhora a qualidade do sono. Pessoas com mais de 70 anos, cujos ciclos de sono tendem a ser perturbados com mais frequência, precisam particularmente disso. As sementes de gergelim ajudam tanto com o sono quanto com a reabilitação muscular, o que é ótimo porque um sono ruim leva a uma recuperação ruim. Permita-me contar-lhe a história de Robert, um veterano texano de 73 anos. Ao longo dos anos, ele experimentou vários suplementos de proteína, mas todos o deixavam enjoado. Apesar disso, ele vinha perdendo massa muscular gradualmente. Depois de experimentar tahine pela primeira vez com sua filha, ele começou a apreciar 2 colheres de sopa com um punhado de biscoitos integrais antes de dormir. Seus braços pareciam muito mais definidos após apenas 6 semanas. Os resultados dos testes de força chocaram seu fisioterapeuta. Robert ficou especialmente impressionado com a melhoria na qualidade do seu sono. Ele finalmente estava tendo uma boa noite de sono após um longo período de insônia e se sentia revitalizado em vez de dolorido quando acordava. Parada temporária. Há 2 coisas que você pode fazer para me ajudar se estiver gostando deste vídeo. Primeiro, por favor, curta este post. Este vídeo pode alcançar milhares de pessoas necessitadas com apenas 1 segundo do seu tempo. Por favor, baixe este vídeo imediatamente. Pressione o botão salvar após clicar nos 3 pontos. Por quê? A razão é que esses meios de preparação serão úteis mais tarde. 80% dos espectadores esquecem de salvar o vídeo e nunca mais o verão. Você não deve permitir que isso aconteça. Mantenha isso. Então aqui vai um aviso. Isso é algo que preciso mencionar antes de prosseguirmos. Empresas que fabricam suplementos alimentares têm me enviado cartas ameaçando remover este vídeo, a menos que eu o remova. O mercado deles poderia ser destruído se essa informação se tornasse de conhecimento público. Amanhã este vídeo pode sumir. Então vá em frente e faça isso agora. Tire uma captura de tela da lista de sementes enquanto pode. Sem brincadeira. Antes de esquecer, complete-o. Finalmente podemos passar para a 4ª semente, as sementes de linhaça. Em 4º lugar, temos as sementes de linhaça. As coisas começam a ficar intrigantes neste ponto. Em 100 gramas de sementes de linhaça moídas, você encontrará 18 gramas de proteína. No entanto, é na sua composição única de ácidos graxos que eles realmente se destacam. O ácido alfa-linolênico é um ácido graxo ômega 3 que é mais abundante nesses do que em quase qualquer outro alimento à base de plantas. Pessoas mais velhas que tomam este ômega 3 específico observaram uma diminuição de 52% na inflamação muscular e um aumento de 27% na síntese de proteínas musculares, de acordo com estudos realizados na Universidade de Toronto. Considere as implicações disso.
Pequenos rasgos e inchaços ocorrem nos músculos de cada pessoa sempre que se envolvem em atividade física ou simplesmente seguem com suas vidas normais. Isso coloca em movimento os processos de maturação e mudança na juventude. No entanto, a inflamação frequentemente torna o processo de reparo ineficaz em pessoas mais velhas, resultando em fragilidade em vez de força. A equação é invertida pelas sementes de linhaça. Eles promovem a cicatrização e reduzem a inflamação, criando um ambiente ideal para o crescimento muscular. A proteína de semente de linhaça é incomum entre as proteínas devido à sua alta concentração dos aminoácidos arginina e glutamina. Como nossos sistemas não conseguem mais produzir quantidades suficientes desses dois aminoácidos para sustentar a massa muscular por conta própria, eles são considerados condicionalmente essenciais à medida que envelhecemos, sendo a principal fonte de energia para as células imunológicas e ajudando na prevenção da degradação muscular em resposta ao estresse ou doença, ambas mais comuns à medida que envelhecemos. O glutamina é de importância paramount. No entanto, o aspecto mais interessante está prestes a chegar. Em comparação com outros alimentos, a linhaça tem uma concentração 800 vezes maior de lignanas, uma classe de substâncias químicas encontradas nas sementes de linhaça. Evidências sugerem que esses lignanos podem aumentar a sensibilidade à insulina em até 35% nos idosos.